Olá, meus amigos, boa noite a todos, bem-vindos a mais um grupo de quarta-feira à noite no Periscope. Boa noite, Mariana Demétrio, Carol, Andréia, todo mundo entrando, vamos lá, todo mundo. Cláudia, olá, Delta, Pedro, Carlos Vinha, meu amigo Carlos Vinha, que bom que você está presente. Vamos lá, gente, vamos começar hoje, Matheus. O tema de hoje, vamos começar, já são 10 e pouquinho, né? O tema de hoje é crime impossível. É aquele tema que parece fácil e você decora o exemplo do camarada que quer matar a vítima com uma arma descarregada, ou a vítima está morta. Então, costuma-se decorar o exemplo e não se preocupe em aprender a matéria, não é? Já falaram aí tentativa inidônea, inadequada. Vamos lá, vamos começar? Eu separei para vocês duas perguntas dos meus alunos a serem respondidas. Eu sempre recebo de vocês várias perguntas. Eu respondo todas por e-mail mesmo, com o maior prazer. Às vezes demora um dia, 2, 3, mas eu sempre separo algumas relevantes para responder aqui no nosso grupo. E aí todo mundo escuta a pergunta, todo mundo vê a resposta, e depois eu abro para as perguntas de vocês que estão me assistindo. Mas, vamos lá. Antes das perguntas, eu quero fazer o que eu fiz semana passada, que eu achei muito produtivo. O pessoal gostou, mandou e-mail agradecendo. Eu vou fazer uma introdução sobre o tema, uma introdução teórica, rápida, de 5 minutos. Depois da introdução teórica, eu abordo as questões que me enviaram. Combinado? Muito bem. Crime impossível para localização e acompanhamento de todos. O tema vem regido, o tema vem disposto. Deixa eu pegar meu Código Penal, pegue o seu aí também. O tema vem disposto no artigo 17 do Código Penal, para início de conversa, localização e acompanhamento de todos. Só que o artigo 17, amigos, ele não fala muita coisa não. O 17 fala assim, ó: não se pune a tentativa. Ué, Gabriel, é crime impossível ou tentativa? Os institutos, eles, um surge do outro. Vamos ver já já. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Muito bem. Franz von Liszt, professor austríaco, ele chamava o crime impossível de tentativa impossível. Vou dar-lhes agora vários sinônimos. Anotem para não perderem, porque em prova pode vir qualquer um na prova de vocês. Vou falar aqui 4, 5, 6 sinônimos. Anote aí, vamos lá. Franz von Liszt chamava de tentativa impossível. Tanto é que o código diz que não se pune a tentativa quando o objeto for e etc e tal. Notem vocês que a lei já fala em meio objeto, vamos chegar lá já já. Além de tentativa impossível, a doutrina em geral trata esse tema com alguns sinônimos. Vamos anotar. Primeiro sinônimo, tentativa impossível. Segundo, tentativa inadequada. Tentativa inadquada. Terceiro, tentativa inidônea. Vou repetir. Tentativa impossível, tentativa inadequada, tentativa inidônea. O que mais? Ou quase crime. Também quase crime. Muito bem. Franz von Liszt também chamava de crime frustrado. Muito bem. A conversa toda sobre quase crime, toda a conversa sobre o crime possível, ela foi reanimada no século XIX por Feuerbach. Gabriel, que Feuerbach? Aquele que criou No Crime e na Pena Sem Lege? O próprio John Johann Ritter von Feuerbach. Um nome enorme. Feuerbach, ele vivificou, ele reanimou o debate sobre essa questão da punibilidade do crime frustrado. E aí, para Feuerbach, somente a chamada tentativa perigosa devia ser punida. A punição só seria viável, somente a tentativa perigosa mereceria punição. Muito bem. Então, passou-se a exigir que os aspectos externos da conduta tivessem alguma relação causal com o resultado. Então a gente almeja o resultado, ele cogita o crime, prepara e executa.
Os aspectos externos, ou seja, a sua conduta propriamente dita, deveria ter, a conduta em seus aspectos externos, deveria ter alguma relação com o resultado. Dessa exigência de a conduta em seus aspectos externos ter alguma relação causal com o resultado, surgem duas consequências. Quais foram as consequências da exigência de a conduta do agente em seus aspectos externos ter alguma relação causal com o resultado? Primeira exigência: distinção entre meio e objeto da ação frustrada. Então, fez-se necessário, primeira exigência, distinguir meio de objeto. A segunda consequência foi trazida por Mittermeier em 1816. Mittermeier, em 1816, trouxe a segunda consequência dessa exigência que eu falei para vocês. Qual, Gabriel? A distinção entre a impossibilidade absoluta e a impossibilidade relativa. Eu vou repetir. A segunda exigência para Mittermeier, 1816, foi a diferença, a distinção entre impossibilidade absoluta e impossibilidade relativa, em relação ao meio, em relação ao objeto. Então, em relação ao meio e ao objeto, era necessária a distinção entre a impossibilidade absoluta e a impossibilidade relativa. Assim, diziam-se o seguinte, os autores da época: a tentativa era absolutamente impossível. A tentativa seria absolutamente impossível quando, em relação ao meio ou objeto, em hipótese nenhuma, a ação, em seus aspectos externos, seria capaz de conduzir ao resultado desejado. Vou repetir. A tentativa era absolutamente impossível quando a conduta do agente, nos seus aspectos externos, em relação ao meio e ao objeto, em hipótese nenhuma, teria o condão de dar causa àquele resultado. De outro lado, a tentativa era relativamente impossível quando o objeto ou o meio era apropriado. O meio que o agente empregava ou o objeto do crime, eles eram idôneos. O agente, por meio daquele objeto ou daquele meio empregado, ele tinha como consumar o crime, só que, naquele momento, por algum motivo alheio à conduta do agente, ele não conseguiu consumar. Surge daí, portanto, a grande distinção entre a tentativa perigosa e a tentativa não perigosa. Portanto, voltando lá para Feuerbach, que dizia que somente a tentativa perigosa mereceria punição, qual era a tentativa perigosa? Era aquela em que o meio ou objeto era idôneo a alcançar o resultado, mas por alguma circunstância alheia à vontade do agente, o agente não conseguiu dar causa ao resultado, que é o que nós chamamos de tentativa, tá bem? Tentativa. Era a tentativa perigosa lá atrás, no século XIX, para Feuerbach. Muito bem. Surge daí toda a conceituação, todo o estudo do crime impossível. Muito bem. A pergunta, e agora eu vou entrar nas perguntas, a pergunta do Lopes, de Brasília. Eu não coloco só o sobrenome, Lopes, não sei. Lopes, de Brasília. O Lopes pergunta assim: Gabriel, eu sempre vi isso já cair em prova, né? Sempre ouvi dizer e nunca consegui perceber a diferença real entre o crime impossível, diz o Lopes, e o delito putativo. Lopes, presta atenção, você e todo mundo. Todo mundo aqui sabe o que é o crime impossível? Legal, sabe. Sabendo o que é um, já fica fácil diferenciar do outro. Se crime impossível é aquela situação fática que ocorre, que o agente cogita
ele prepara e ele executa. Entretanto, na execução, da forma que ela ocorreu, a gente percebe que o agente jamais conseguiria consumar o crime, ou porque o meio era absolutamente ineficaz, ou porque o objeto material do crime era absolutamente impróprio. Se isso é crime possível, fica fácil definir e diferenciá-lo do crime putativo. Vamos lá, Lopes, o que significa putativo? Vamos lá, putatividade. O que é putatividade? Pensa lá no casamento putativo do direito civil. Pensa aqui na discriminante putativa. A Mariana já falou, imaginário, não é? Imaginário. Então a situação... Deixa eu botar meu relógio aqui que eu vou perder a hora. A situação de putatividade é uma situação imaginária. Então veja lá, Lopes, pensa comigo. Crime putativo seria um crime imaginário? Seria. Então, vou desenvolver, calma. Crime putativo, Lopes, nada mais é do que um crime imaginário. É aquele crime que não é crime. Aquela situação, aquela conduta do agente não configura crime. Mas, Lopes, pulo do gato. Na imaginação do agente, ele está praticando um crime. Percebeu? Então, a conduta que ele pratica não é penalmente relevante. Não é crime. Só na imaginação do agente é que ele pensa que seja uma conduta criminosa. Então ele fala, hoje eu vou praticar um crime. Não é? E pratica a conduta. Só que aquela conduta não é criminosa. A lei não prevê. A conduta é atípica, mas ele pensa estar praticando um crime. Por exemplo, ele furta um bem para usar pensando que isso é crime, quando na verdade não é. Porque no crime de furto, a gente sabe bem, se não houver o animus rem siliendi, não há furto. Tudo bem? E é por isso que se conclui que não há furto de uso no Código Penal brasileiro. E ele subtrai um bem para usar, pensando estar praticando um crime, mas não está. Percebeu? Frederico Marques, ele tinha uma situação, uma posição diferente, ele ia além. Ele falava que o crime impossível é uma espécie de crime imputativo. Eu não iria nessa. Embora Frederico Marques tenha sido um dos maiores nomes do processo penal brasileiro, mas pode gerar confusão. Então, recapitulando, no crime impossível, Lopes, a conduta é criminosa. Está prevista em lei como criminosa, o agente cogita, prepara e executa. Só que o objeto era absolutamente impróprio, ou o meio era, Lopes, absolutamente eficaz. Mas a conduta criminosa é crime. Tudo bem? A conduta do agente é criminosa. É furto, é homicídio. Já no crime putativo, aquela conduta não é criminosa, ela só existe na imaginação do agente. Foi? Muito bem. Agora, a pergunta do Júlio, de Ribeirão Preto, que é uma pergunta absolutamente comum. Júlio falou assim, Gabriel, é uma dúvida, você me desculpa, mas Júlio, a sua pergunta é a de todo mundo, amigo. O Júlio, de Ribeirão Preto, fala assim, Gabriel, eu ainda tenho dificuldade de diferenciar na prática, olha a pergunta do Júlio, eu ainda tenho dificuldade de diferenciar na prática o crime impossível da tentativa. Tem. E realmente os institutos se confundem. Eles confundem-se a começar pelo nome. Crime impossível, não se pune a tentativa. Crime impossível, tentativa impossível, tentativa inadequada, tentativa inidônea. Eu tenho, Júlio, duas perguntas para te fazer. E essas duas perguntas, elas vão traçar a diferença entre o crime impossível e a tentativa. Notem, e note você, Júlio, que há uma súmula recente do STJ sobre o tema. A súmula não diz a diferença entre crime impossível e tentativa é não. Mas a súmula aborda a questão do furto praticado estando o agente monitorado pelo sistema de televisão. Ok? Então qual é a diferença? Júlio e todo mundo, Mariana, presta atenção. Primeira pergunta. Aliás, deixa eu construir com você um raciocínio antes. Qual é a finalidade do direito penal para a doutrina brasileira? Qual a finalidade do direito penal? Proteger bens jurídicos. Não é? Se o direito penal ele quer proteger bens jurídicos,
ok? Bens jurídicos, toda vez que houver um dano ou um perigo de dano ao bem jurídico protegido, o direito penal vai intervir. Se de outro giro não houver um dano ou um perigo de dano ao bem jurídico, o direito penal não intervirá. Muito bem. Então, primeira pergunta, Júlio. 1. O bem jurídico correu perigo? O bem jurídico correu perigo. Não houve um dano ao bem jurídico, tanto não houve que o crime, né, enfim, se eu falar agora eu vou responder a segunda pergunta, não quero antecipar. Não houve um dano. Eu só quero saber se correu perigo. Correu? Se você disser que correu perigo, é tentativa. Se você disser que não correu perigo, crime impossível. Tá bem? Então a primeira pergunta, Júlio. O bem jurídico protegido correu perigo? Se sim, tentativa. Tá bem? Se não, crime impossível. Segunda pergunta. De alguma forma, o crime poderia ter se consumado? Veja você, Júlio. O crime não se consumou, não é? Mas poderia se consumar? De alguma forma, o crime poderia ter sido consumado? Se você disser que sim, bom, poderia se consumar e o crime não se consumou por motivos alheios à vontade do agente, tentativa. Se você responder que não, poxa, de forma nenhuma, de forma alguma, naquela situação concreta, o crime poderia consumar-se. Se você responder que não poderia consumar-se, crime impossível. Eu vou dar alguns casos para você, Júlio, e para todo mundo que está assistindo, né? E a gente vai debater, tá bem? Vamos lá. Primeira questão do supermercado. O agente vai ao supermercado, subtrai uma garrafa de uísque. Só para não dar insignificância, furto famélico. Vamos lá. Delta PF, eu posso fazer, mas todas as dicas que eu dou para vocês caem em prova. Eu dei uma aula segunda-feira no grupo de estudo para delegado e coisas que eu já sempre abordaria estão nos informativos da STF e STJ. 2 questões que eu dei no grupo vieram nos informativos, nos últimos. Então tudo que eu falo vai pegando, que eu vou falando, pegando, anotando e cai em prova. Vamos lá. Ou a gente vai ao mercado, pega uma garrafa de uísque, bota na sacola, tá de mochila. Ele vai lá, disfarça, né, na prateleira, abre a mochila, bota, puf, fechou. Só que o que ele não sabe é que ele está sendo monitorado por CFTV, Sistema de Câmeras de Vigilância. Aí, professora Isabelle Kishida, sigam a professora Isabelle, que ela é uma fera. Obrigado pela presença. Que honra. Então vejam, ele pegou a garrafa de uísque, colocou dentro do paletó, dentro da mochila, estava sendo monitorado por CFTV, Circuito Interno de Televisão. Na hora que ele foi sair, não é? Ele foi interceptado por seguranças. Pergunto, calma, não respondam sem raciocinar. Tentativa ou crime impossível? Vamos pensar? Primeira pergunta, qual é? Gabriel, o bem jurídico correu perigo? O patrimônio do mercado correu perigo? Sim ou não? Poxa, Gabriel, não, deixa que só eu falo para dar confusão. Deixa que só eu falo, deixa que eu debato comigo mesmo, fazendo a minha e a sua parte. O bem jurídico correu perigo? Poxa, Gabriel, não houve um dano, porque não conseguiu furtar, o segurança interceptou a gente. Mas foi o que eu falei, não confundam. Não houve dano ao bem jurídico. A pergunta é outra. A pergunta é, o bem jurídico, patrimônio do mercado, correu perigo? Bom, se houvesse um dano, era consumado. Não estamos aqui discutindo tudo isso, né? Enfim, correu perigo? Correu. Então, ponto para a tentativa. De alguma forma, o crime... Segunda pergunta. De alguma forma, o crime poderia se consumar? Sim ou não? É bem verdade que ele foi sair do mercado e o segurança interceptou-o. Contudo, podia se consumar? Sim ou não? Podia. Basta que ele corresse mais que o segurança. Imagine você que ele está com o coautor.
o coautor do agente está depois dos caixas, na porta. Então, quando o segurança o interceptou, ele pega a mochila e joga por cima dos caixas para o seu coautor que está do outro lado, na porta de saída. E o coautor sai correndo. Então, o agente foi detido, mas o crime se consumaria? Sim. Então, ponto para a tentativa. Portanto, duas perguntas. O bem correu perigo? Sim. Poderia se consumar? Sim. Então, nesse caso, tentativa ou crime impossível? E aí? O STJ já tinha posição pacificada no sentido de ser tentativa. E, mais do que pacificou, anotem aí, súmula 567 do STJ. A súmula 567 diz que, nesse caso, temos o quê? Tentativa, tudo bem? Vamos lá. Perceberam isso? Entendeu, Júlio? Quer ver uma coisa? Eu saco minha arma, aponto para você e atiro. Exemplo clássico. A arma está descarregada, sem projétil nenhum. Eu puxo o gatilho, mas não dispara. Pergunto a vocês. Agora você decorou que isso é crime impossível. Você vai entender o porquê. Primeira pergunta. O bem correu perigo? Correu? O bem jurídico vida correu perigo com uma arma descarregada? Não. Perigo zero, arma descarregada, não é? Então, ponto para o crime impossível. Segunda pergunta. De alguma forma, o crime poderia ter se consumado? Também não. Seria possível, de alguma forma, consumar o crime de homicídio com uma arma descarregada? Não. Crime impossível. Mas, Gabriel, e se você atira na vítima com a munição velha, envelhecida, não é? Munição envelhecida. E aí, pessoal? Olha a brincadeira de mau gosto, fui estuprado, pedofilia. Vamos parar. Vou começar a bloquear, não é? Se você quer aula, escola de samba, olha aí, o dolo, o estupro, o homicídio. Então o crime se consuma. Isso é complete a palavra, né? Aula, isso é carnaval. Procura outro professor. Mas não enche o saco de quem tá querendo estudar. Porra, são 10h20 da noite. Eu tô cansado. Peraí, porra. Né? Eu parei pra vir aqui. Cheguei em casa 10h15. 9h15. Tomei banho correndo, não jantei. Pô, botei roupa pra lavar. Aí pra vir aqui pra ficar de sacanagem. Pela, vai embora, porra. Não enche o saco não. Vamos lá. Amigos. Calma, vamos lá. Presta atenção. Atirei com munição velha. A arma não disparou. Se não disparou, crime impossível. Pera. Você não pode olhar só para a conduta do agente. Vem só, vem comigo. Não disparou. É feita a perícia na arma e se conclui que a munição está velha. Vejam, munição velha pode disparar? Pode. Mas pode também não disparar, como não disparou, não é? Então veja só você. Primeira pergunta qual é? Vamos lá. O bem correu perigo? Vida humana? Correu. Não houve dano, mas correu. A munição estava velha. Podia disparar. Então correu perigo? Correu. Claro que correu perigo. Segunda pergunta qual é? De alguma forma, o crime poderia se consumar? Poderia, não é? Quer dizer, não se consumou, mas a munição podia disparar ou não. Então, se correu perigo, e o crime podia se consumar, tentativa. Perceberam isso? Tá bem? Então vejam, eu garanto, se você aplicar essa fórmula na prova, você não vai errar, tá? Pergunta 1, o bem correu perigo? 2, o crime de alguma forma poderia se consumar? Se aplicar, não vai errar, tá bem? Vamos lá. Agora eu vou abrir para as perguntas de vocês. Vamos lá. Quem tem dúvidas, o tema de hoje é crime impossível. Alguém perguntou, já vou aproveitar o ensejo. E se for um simulacro, arma de brinquedo, Gabriel? E aí, arma de brinquedo? Bom, arma de brinquedo. Eu tô rindo porque eu fico feliz pelo seguinte. Tá resolvido. Aplica as perguntas. Arma de brinquedo. Ou simulacro. Puxei o gatilho e não disparou. O bem correu perigo? Não. Podia se consumar? Não. Crime impossível. Viu? Não tem como.
a tentativa vai ocorrer só na ineficácia relativa. Foi o que eu falei, naquela distinção de Feuerbach, complementada por Mittermeier, em 1816. Você tem que diferenciar se a tentativa era absolutamente impossível ou relativamente possível. Mais perguntas, vamos lá, perguntas. Temos 5 minutos, vamos lá. Existe doutrina que não classifica o flagrante provocado como crime impossível? O Wally, não deu para ler direito. O flagrante preparado, ele é o crime impossível, né? A súmula 145 do Supremo. Sabe como é que Nelson Hungria chamava o crime impossível? O flagrante preparado? Ele dizia, o flagrante preparado é um grande circo onde o agente é o palhaço principal, né? Inclusive o Rogério Greco, ele estende o crime impossível do flagrante preparado para o flagrante esperado, mas ele é isolado, tá? Não há, portanto, meu amigo que perguntou, o Alisson, né, o Wallace, esqueci teu nome, não há ninguém que eu me lembre, né, que diga que o flagrante preparado não seja crime impossível, tá bem? Vamos lá. Mais perguntas? Temos 4 minutos. Gabriel, a teoria adotada é a teoria objetiva temperada? É a teoria objetiva temperada, tá bem? É adotada. Gabriel, no caso do mercado, qual seria a influência das câmeras de monitoramento desconfiguradas? Não, não desconfigura não. Não desconfigura não. É tentativa. Não é crime impossível. No caso da câmera, é tentativa sim. Tá bem? Fica tranquilo, é tentativa sim. Bolso da calça e ausência de carteira pelo batedor de carteira. Olha só. Veja se é isso. Batedor de carteira mete a mão no bolso, não é? Da vítima, para pegar a carteira e não tem dinheiro nenhum. A carteira não está lá. É isso? Sim ou não? Vamos diferenciar. Então, o batedor de carteira, ou o punguista, ele enfia a mão no bolso da vítima e com a vítima não tem dinheiro nenhum. Essa é a hipótese 1. Dinheiro nenhum. Bom, se com a vítima não há dinheiro nenhum, primeira pergunta, o bem correu perigo? Não. Não. O crime podia se consumar? Também não. Também não. Agora, hipótese 2. Essa é legal. Deixa eu pegar aqui meu código. Pera aí. Hipótese 2. Vamos lá. Na hipótese 2, o agente, o punguista, ele... Deixa eu abrir aqui 155. Letra aí, para o punguista, que ele faz? Ele coloca a mão no bolso da vítima, tá bem? No bolso da vítima, mas bom, mas naquele bolso não tinha dinheiro nenhum. O dinheiro estava no bolso da camisa ou do paletó. Opa, aí é tentativa, tudo bem? Por quê? Se eu coloco a mão no bolso de trás da calça e o bolso está no bolso, o dinheiro está no bolso da camisa, ou no bolso da frente, ou no bolso do paletó, o bem correu perigo? Correu. Podia se consumar? Poderia se a gente colocasse a mão em outro bolso, tá bem? Então cuidado com isso. Agora vejam vocês, então vamos lá, não tem nenhum dinheiro com a vítima, crime impossível. Tem dinheiro, porém, em outro bolso tentativa. Agora eu vou te contar uma novidade. Para o primeiro caso, embora todo mundo, ninguém vai discutir que se não havia nenhum dinheiro no bolso da vítima naquele momento, é crime impossível. Ninguém vai discutir isso. Porém, 2 autores falam que essa hipótese é tentativa. Quem são, Gabriel? Nelson Hungria e Fragoso. Para Nelson Hungria e Heleno Cláudio Fragoso, mesmo não havendo nenhum dinheiro com a vítima naquele momento, isso não é crime impossível. Percebeu? Isso é tentativa. Por quê? Diziam eles, ora, a ausência de dinheiro com a vítima naquele momento configura justamente a circunstância
alheia à vontade do agente. Então o fato, sempre tem controvérsia. Então o fato de não haver com a gente nenhum dinheiro no momento, isso justamente vai configurar a não consumação por circunstância alheia à conduta do agente. Eu particularmente não concordo, mas temos que respeitar, porque a Hungria foi o maior penalista que este país já teve e Fragoso também, contemporâneo, grande penalista. Meus amigos, chegamos ao final. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero ter sanado, não todos porque ainda dá tempo, mas espero ter sanado algumas dúvidas. Seguiremos com o grupo de estudo na semana que vem, tá bem? Obrigado pela companhia. Um abraço para vocês e até amanhã. Tchau.